Fala família Liga, Igor falando, 2026 chegou e com ele fica a grande pergunta, ainda teremos uma nova alta no Bitcoin ou historicamente esse que é um ano de bear market realmente vai nos entregar grandes quedas e não vamos ter mais uma nova alta histórica? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou atualizar vocês sobre todos os indicadores que vocês precisam saber, prestar atenção, que vão colaborar para as suas análises e vamos que vamos família, porque 2026 chegou e tenho certeza que será um ano muito próspero para todos nós. Então já deixe seu like, ativa a notificação e não deixe de ver também nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Nós temos vídeos exclusivos todos os dias, todas as semanas, a gente tem análises, relatórios e também para participar dos nossos airdrops totalmente gratuitos, semanais, basta ter conta aberta na Bybit, parceira da Liga, pelo link da Liga que está na descrição do vídeo. Vamos que vamos, família. Gráfico semanal na tela. Primeiro a gente nota que a grande verdade, desde novembro a gente não se mexe muito no preço. A gente está preso aqui lateralizando praticamente há 2 meses, o que tem sido o mantra desse ciclo. Porque se a gente pegar desde o fundo lá de 2022, que também nós lateralizamos aqui várias semanas, e aí rompemos o Bull Market Support Band, começamos a subir, muito tempo de lateralização, praticamente 2023 inteiro lateralizando, sobe forte, lateraliza aqui, sobe forte, lateraliza aqui, sobe forte, lateraliza em queda aqui, sobe forte e agora estamos mais uma vez lateralizando em queda. Então, tem sido o mantra desse ciclo de alta realmente o Bitcoin subindo muito forte, mas muito rápido e depois se estabilizando, caindo, né? Ele cai e dá várias semanas ali de estabilidade. A pergunta que fica é, então, vamos manter esse padrão em algum momento, então, ter essa recuperação, quebrar aqui o Bull Market Support Band com a média móvel de 50 e ter uma nova alta? Acredito, família, que isso é possível nesses primeiros meses do ano. E eu vou trazer informações para vocês que colaboram com essa hipótese. É óbvio que, caso a gente entre em bear market aqui, o ciclo de 4 anos se manteria intacto, porque o topo foi justamente em outubro de 2025, quando deveria ter sido. Porém, a gente sabe que o mercado não expandiu. Se a gente olhar o valor total de mercado, a gente teve uma expansão somente de 30%, 38%. Se a gente excluir o Bitcoin dessa conta, ou seja, as famosas altcoins, não tiveram ainda expansão. A gente chegou no máximo, no mesmo nível de 2021. Então, isso que para mim é a coisa mais estranha que colabora com a hipótese de que nesses primeiros meses do ano a gente possa ver sim novas máximas e dar uma expandida aqui nesse mercado de altcoin, principalmente no momento em que a gente sabe que o mundo ele está expansionista depois de tanto tempo retraindo para conter as consequências da pandemia, a inflação, juros tiveram que subir. Desde 2022 a gente tem isso no mundo, mas do ano passado para cá o que a gente está vendo é justamente o contrário, né, família? A gente está vendo países cortando juros, países voltando a injetar liquidez, e isso foi sentido em vários mercados, como todas as bolsas americanas, a gente sentiu também no ouro, na prata. Então, vários mercados subindo. Até no Brasil decolou, né, a bolsa no ano passado. E a gente nota que no Bitcoin não, principalmente no mercado de criptomoeda como um todo, também não. Então, isso para mim não faz muito sentido, ou melhor, adiciona probabilidades de a gente sim poder ver um novo topo aí, poder ver uma expansão de mercado nesses primeiros meses do ano, para aí sim, depois talvez até continuar 2026 como deveria ser, que é achar um novo topo, expandir e a partir do segundo trimestre afundar para realmente fazer um bear market clássico. Mas vamos lá, vamos atualizar as coisas que estão acontecendo no momento. A gente nota então, os ETFs continuam encontradas fortes enquanto mercados derivativos contra outra história. Isso aqui é uma coisa muito importante que tem acontecido, que é no mercado futuro, mercado de alavancagem, a gente não está vendo alavancagem forte de compra. Muito pelo contrário, a gente teve aqui o funding rate, de certa forma, até ficando negativo em determinados momentos. Ontem o funding rate ficou negativo,
mostrando que, primeiro, o mercado de alavancagem está com volume muito baixo, mas as poucas pessoas que se alavancam lá se alavancam em venda. E é óbvio que isso é positivo, porque o que a gente não quer ver nesse momento é o preço ali lateralizando e a alavancagem subindo de compra, alavancando em compra, alavancando em compra. Se isso acontecer, realmente seria muito ruim, aumentaria muito a probabilidade de buscar essa liquidez, ou seja, o Bitcoin cair. Mas não, está acontecendo o contrário, então isso é muito positivo. Em contrapartida, ETFs continuam com entradas fortes. Então a gente nota aqui, família, que se a gente pegar então praticamente desde o ano passado, aqui lá para novembro, outubro, a gente não tinha entradas tão significativas nos ETFs quanto a gente está vendo agora. Então é óbvio que isso é positivo. Isso mostra, se eu não me engano, essa semana entraram mais de 600 milhões de dólares em um dia nos ETFs. E é óbvio que os ETFs eles mostram apetite institucional e eles mostram dinheiro entrando no Bitcoin. Toda vez que você compra um ETF spot, você está colaborando para subir o preço, porque os ETFs são obrigados ali a parear. Toda vez que entra dinheiro nele, ele tem que comprar o Bitcoin de fato. Então, influenciando o preço. É óbvio que isso aqui está com inflow, ou seja, está surgindo dinheiro, está entrando dinheiro, como não entrava desde outubro, setembro, isso é muito positivo, porque mostra que existe esse apetite. Se a gente estivesse vendo venda, com certeza seria uma pressão vendedora muito ruim para a gente, mas não. A gente está tendo uma pressão de compra, mais uma vez, enquanto o mercado de alavancagem segue fraco, ainda bem. Outra coisa positiva que tem acontecido é a gente vê aqui a Coinbase Premium, que nada mais é do que como se fosse um indicador, família, que mede ali um possível apetite institucional, mede ali por onde as instituições, a grande maioria, compra, então a gente consegue tirar informações relevantes toda vez que a gente está com um prêmio na Coinbase, ou seja, o lá está na Coinbase Premium, positivo significa que a gente pode estar vendo realmente uma pressão compradora no mercado por parte das instituições, por parte de players significativos, e a gente nota que desde dezembro isso não acontecia, muito pelo contrário, dezembro inteiro isso ficou negativo, mostrando uma possível pressão de venda. E agora a gente já está flipando aqui para positivo, o que é muito importante, mais um indicador mostrando pressão compradora de players significativos. Falando em players significativos, a gente teve o Morgan Stanley solicitando ETF de Bitcoin e Solana. Então a gente tem um dos principais bancos dos Estados Unidos, praticamente 2 anos depois do primeiro ETF de Bitcoin Spot, ele está solicitando para ele custodiar esse ETF, mostrando que é óbvio que até mesmo os que eram mais contra o Bitcoin, pouco a pouco percebe, é uma questão de tempo. Não tem que comparar o Bitcoin e para o Morgan Stanley estar fazendo esse pedido de ETF 2 anos depois do primeiro ETF spot ter sido aprovado nos Estados Unidos, é óbvio que foi feito inúmeras pesquisas mostrando que seria um produto bem sucedido. O ETF de Bitcoin Spot já é o principal ETF em termos de sucesso, ou seja, a relação dinheiro-tempo que existe no mundo. E o Morgan Stanley, então, fazendo esse pedido, é óbvio que mostra que esse apetite continua. Esses grandes jogadores não entram nesse mercado para perder. Então, isso aqui para mim também é mais um fator muito positivo que aconteceu, que as pessoas não estão dando muita bola. A grande verdade é que quando o preço não se mexe muito, as pessoas acabam perdendo o interesse, só que você tem que enxergar o que está acontecendo por trás dos preços. E não cansam de surgir indicadores e também fatos positivos que podem impulsionar o mercado nas próximas semanas. Outra coisa aqui, família, positiva, talvez uma das mais positivas, é de fato a injeção de liquidez no mercado. A gente nota que desde muito tempo, como eu falei para vocês, desde 2022, o que vem acontecendo? O Fed ele vem diminuindo o seu balanço, ou seja, soltando título, enxugando dinheiro do mercado. Solta título, enxuga dinheiro. Solta título, pega todo esse dinheiro. E agora a gente nota que, pela primeira vez depois, desde 2022, 4 anos praticamente depois, a gente nota finalmente essa liquidez começando a subir. Em outras palavras, o que eles estão fazendo é recomprando esses títulos. Dessa forma, ele compra, joga o dinheiro na mão de alguém, e esse alguém, é óbvio, com dinheiro na mão,
acaba botando esse dinheiro na economia. É óbvio que isso não é sentido no curto prazo, isso vai ser sentido no médio prazo, mas também é muito recente. Em novembro, a gente estava com uma política retracionista. 2 meses atrás, o Fed ainda estava enxugando dinheiro da economia. De novembro para dezembro, dia para noite, parou de começar a enxugar para começar o quê? A jorrar esse dinheiro de novo. Então isso não vai ser sentido agora, mas a médio prazo, semana após semana, isso vai começar a ser sentido, porque isso é liquidez direta. A gente sabe como funciona o jogo e a gente nota aqui que nitidamente a liquidez está voltando e isso vai ser refletido no preço em algum momento. Mais uma coisa que colabora, mais uma vez, com um possível novo topo, uma possível ainda expansão desse mercado ainda, né, nos próximos meses, de repente, no primeiro trimestre, mais expectativas positivas para esse futuro. Para quem tem Chainlink, a gente nota que a SEC aprovou o ETF Spot da Bitwise, que será listado na NYSE sob o ticker CLNK. Então é a primeira vez que o Token Link ganha acesso direto ao mercado acionário dos Estados Unidos por meio de produto regulado. É óbvio que é uma vitória para todos que têm Chainlink. De fato, isso não necessariamente pode indicar, né, a hiperliquidez. Agora a gente sabe qual é o apetite dos grandes jogadores para tudo que não é Bitcoin, até mesmo para Ethereum. Demorou para pegar, ainda está demorando para entrar dinheiro de fato. Entra, mas não entra nem de perto com o volume que entra em Bitcoin. Mas é óbvio que é uma notícia muito positiva, mostra que realmente a Chainlink, como vocês sabem, é uma das minhas principais posições dentro das altcoins. Lembrando que nem se compara com a posição de Bitcoin, mas se a gente pegar só as altcoins, a Chainlink é uma das posições mais relevantes que eu tenho. Depois de Ethereum, se eu não me engano, é a principal posição. Justamente por ser um projeto tão diferenciado, ao mesmo tempo sem concorrente, ao mesmo tempo praticamente um monopólio de mercado. Então, você que não sabe o que é a Chainlink, sugiro você estudar, porque realmente é um projeto muito interessante. É um projeto que estava $4, $5 lá em 2022, quando a gente começou a comprar para esse ciclo, e hoje está $15. Então, assim, um mercado sem expansão, um mercado de altcoin que não entregou nada quanto a gente esperava, mas projetos relevantes, se a gente pegar desde o bear market, se você fez as compras corretas, está subindo e está subindo forte. Já subiu, né, 200% desde o bear market. Mais uma vez, esse mercado nem expandiu. Imagina se esse mercado expandir, o quanto a Chainlink pode chegar. Isso aqui era uma notícia, família. Se o mercado tivesse positivo, se a gente tivesse ali naqueles períodos de euforia, de Bitcoin subindo, de tudo subindo, isso aqui era uma notícia para explodir a Chainlink. Mas é óbvio que a gente está num momento de mercado de pouco interesse, então a Chainlink, se a gente pegar aqui, ela até teve uma subida, mas praticamente é zero, né? Teve uma subida aqui, mas segue lateralizando aqui no último fundo. Então, eu creio que se esse mercado realmente expandir, muito dinheiro sim vai vir para dentro da Chainlink, justamente por toda essa especulação que está sendo gerada sobre esse ETF, e também é um projeto, mais uma vez, muito relevante no mercado. Para fechar, família, a gente nota que o risco social, né, social risk, que a gente fala, famosa euforia do varejo, ela não chegou nesse ciclo. A gente pega aqui o ciclo de 2017, o ciclo de 2021, é muito nítido que esse indicador ele explode nos picos do Bitcoin, ele vai subindo durante o bull market, mostrando que se a gente pegar e todos, né, os termos sociais, de redes sociais, tudo que mede varejo realmente explodindo. E a gente nota que esse ciclo a gente não teve isso. Mesmo lá no topo, em $120 mil, a gente nota que a gente não chegou nem de perto a níveis que a gente chegou a ciclos passados. Para nós youtubers, a gente nota muito isso pela quantidade de view, pela quantidade de interesse. Tá? Foi incomparável com o ciclo de 2021. 2021 realmente teve muito mais interesse do que teve em 2024, 2025, do que está tendo em 2026. Mas isso, de certa forma, mostra que, mesmo sem interesse, o Bitcoin ele praticamente dobrou de preço. Ou seja, essa corrida institucional impulsionou esse preço do Bitcoin. Imagina se e quando realmente o varejo vier, se vier como veio no passado, né, toda essa euforia que a gente teve no passado, se ela voltar a se repetir junto com esse apetite institucional, até onde esse mercado pode expandir, pode chegar. A grande verdade é que a gente não teve essa expansão. Muito se dá porque a gente não teve o mesmo nível de interesse que a gente teve em ciclos passados. Acredito que isso ainda pode não chegar perto, não necessariamente chegar perto do que chegou em ciclos passados,
mas chegar a um nível um pouco mais alto do que chegou esse ciclo. Porque, mais uma vez, nesse ciclo praticamente não houve grandes interesses, foi realmente um ciclo guiado aí somente pelo interesse institucional. E para fechar, família, vou mostrar aqui para vocês, talvez, o indicador mais importante desse vídeo, o indicador mais importante que vocês têm que acompanhar, como eu venho falando para vocês, que é sobre os holders de longo prazo. A gente nota que por muito tempo, praticamente desde que o Bitcoin fez o seu topo, a gente começou a ver uma pressão vendedora por parte desse grupo no mercado, o grupo mais importante que tem no mercado, o grupo que mais detém Bitcoin. Então, eles se desfizeram de muitos Bitcoins desde o topo histórico e finalmente a gente começa a ver uma estabilidade de Bitcoins na mão desse grupo, mostrando que a venda parou de acontecer. E mais positivo que isso, que existe uma possível mudança para a compra, se a gente pegar a média nos últimos 30 dias. A gente tem que acompanhar isso aqui é muito importante, talvez um dos indicadores mais importantes que existe na análise on-chain dentro do Bitcoin, e isso é muito positivo e é mais um indicador que mostra sinais de compra, pressão de compra, sinais positivos, colabora aí, é óbvio, com a tese de que a gente pode sim ainda ver uma expansão nesse primeiro trimestre do mercado. Então deixe seu like, família, ativa a notificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para fechar, família, um ótimo 2026 a todos, que sejam um ano muito prósperos para nós. E também, como vocês já sabem, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos um ótimo dia e até amanhã.